Agora eu chamo o nosso próximo palestrante, Heitor Moisés Salessi, que tem 26 anos, é pacifista, músico, violinista e professor. Ele vai falar sobre música, a arte de se comunicar. Muito bem-vindo, Heitor. A palavra é sua. Olá a todos. Olá, muito obrigado. Agradeço muito, Marcela, pela apresentação. Muito obrigado a todos aqui, em especial a ONG Paz e Fronteiras, por esse evento, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E como a Marcela já disse, eu me chamo Heitor Moisés Salessi e eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre a música, né? A arte de se comunicar. E a Marcela já disse na apresentação que eu sou músico, professor, violinista, pacifista, orador da paz, mas eu gostaria de acrescentar aqui que eu sou músico, instrumentista, músico, compositor e músico ouvinte. E aí, no decorrer da palestra aqui, a gente vai voltar, né, sobre isso, mas eu gostaria de especificar isso, sabe? E eu estou aqui compondo este evento, né, aqui da ONG Paz Sem Fronteiras, que a gente tem por objetivo as falas que reflitam sobre os temas que são pertinentes à nossa vida. E como nós, enquanto jovens, nós pensamos e desejamos que esses temas sejam tratados daqui para frente, daqui para o futuro, né? Então, agora nós vamos falar sobre música, que é um tema muito relevante para a nossa vida. E no primeiro dia, né, desse ciclo, nós tivemos uma palestra também sobre música da minha amiga Mariana Stedelli, falando sobre a diversidade da música e como que a gente pode expandir nossos horizontes criativos, né, buscando músicas mais diversas, explorando novos repertórios, refletindo sobre eles e percebendo como que isso nos influencia, né? Mas hoje, eu vou tratar aqui com vocês da função que a música exerce na vida humana e como que nós podemos nos apropriar dessa arte e dessa ciência para o autoconhecimento, né? E eu digo ciência, que ontem também nós tivemos algumas palestras que falavam sobre ciência, né? Sobre o método científico, sobre o conhecimento que é racional pelo ser humano, que é racionalizado pelo ser humano. E a música é um deles, né? Então ela é uma ferramenta poderosíssima para a gente viver e buscar coisas que nós queremos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E para começar, a gente precisa ter definido o que é música, porque existem muitas definições ao longo da história da humanidade sobre o que é música. E eu separei algumas aqui para falar sobre diferentes períodos, diferentes visões de qual a função da música e qual a definição da música que diferentes pensadores davam para essa arte, né? Eu vou começar aqui com Boécio. Boécio foi um filósofo, músico, matemático, enfim, da Idade Média. E naquela época se estudava todas as artes, todas as ciências, muito interligadas, né? E ele dizia que a música era a ciência que se ocupa da organização agradável dos sons, né? Então, ele tinha essa visão. Voltando um pouquinho em Platão e Aristóteles na Grécia Antiga, né? Eles acreditavam, eles não tinham uma definição, tipo, uma frase que define, mas eles acreditavam que a música, ela é a arte de imitar as emoções e o caráter do ser humano. Então, eles tinham essa visão. Já agora, passando mais perto da Revolução Francesa, perto do Iluminismo, a gente tem Rousseau, tem Kant, e eles acreditavam que a música é a expressão natural dos sentimentos humanos. Olha só. Então já temos alguma relação. E olha a distância do tempo, né? E mais perto do período romântico da música, que já está no século XX, na transição para o XXI, a gente tem Richard Wagner, que é um grande compositor, um grande pensador também de sua época. Ele dizia que a música é a arte suprema que revela todos os segredos do mundo. E também, praticamente contemporâneo a ele, teve um outro compositor também,
muito atuante na sua época, muito importante para a história da música, que ele dizia que a música é o poder de formar sonhos no ar. Essa definição quem deu foi Igor Stravinsky. Então, é visível que tanto o Stravinsky quanto o Wagner, que são da transição do século XX para o XXI, eles falam sobre, por exemplo, a arte suprema que revela todos os segredos do mundo, o poder de formar sonhos no ar. Então você vê uma relação que eles davam da música com o inconsciente do ser humano, né? E que é muito pertinente à sua própria época, porque nessa mesma época tava se desenvolvendo a psicanálise, né, e essas ciências que começaram a estudar a mente humana, né, com profundidade, com método científico e tudo mais. Então, estava assim no repertório deles, daquele momento que eles estavam vivendo, esse tipo de pensamento. E isso, de alguma forma, se comunicava com a música. Então, refletindo ou saindo dela, ou vice-versa. E não só a música, mas todas as artes, né? Todas as artes. A gente teve um grande movimento na arte expressionista, teve impressionista, teve vários movimentos. Inclusive a música, em alguns momentos, recebeu esse nome também, do século XX, né? De impressionista, expressionista, essa música que é etérea, que tem a ver com o inconsciente. Então, a gente pode perceber que em cada época, em cada linguagem, em cada crença, os pensadores, né, e os músicos sempre relacionaram essa arte com a comunicação dos sentimentos, do caráter, da consciência humana, do espírito, da ordem cósmica, né, como falava Platão, ele falava que existe uma ordem cósmica que rege todas as coisas. Então, existe uma força que permeia todas as coisas da natureza e a música vem dela. Então, todos eles, desde a antiguidade, tratam a música como algo que faz a ponte entre o mundo que é material, esse mundo que nós estamos aqui, por mais que seja virtual essa nossa comunicação, faz parte da matéria, né? Então, a gente são ondas eletromagnéticas que a gente consegue manipular, são impulsos elétricos, enfim, tem várias coisas que estão na matéria, fazem parte da física, né? Com o mundo imaterial, que estão na nossa consciência, que é uma coisa que ainda a gente não tem muito palpável o que é realmente, né? Como que manipula ela, a não ser que pela arte, ou agora, né, pelas ciências que a gente tem começado a ver da psicologia, da psicanálise, enfim, essas coisas que já estão começando a estudar a mente humana. Mas desde sempre que o ser humano começou a pensar sobre si mesmo, ele já percebeu que a música é a comunicadora entre esses dois mundos, o mundo imaterial, o mundo da consciência, e o mundo, ou do espírito, como se chamavam as tradições antigas, perdão, o mundo material, né? E o mundo material ele é percebido com essas coisas dos cinco sentidos e as coisas da física, mas o mundo da consciência ele é apenas tangível pela consciência, né? Então aqui a gente vai seguir com a definição de que a música é a arte de organizar os sons com o fim de comunicar uma mensagem, seja ela clara, às vezes até com palavras, né, que tem música que tem palavra e tem música que não, ou seja ela subjetiva, que influencia o pensamento humano através de símbolos e de estímulos para o nosso inconsciente, né? E essa coisa de influenciar o pensamento, para vocês terem uma ideia, Platão, ele dizia que a música é uma força que molda o caráter e a moralidade do ser humano. Então ela imita o caráter, ela imita os sentimentos humanos e ela também molda eles, molda o caráter, molda o sentimento, molda a moralidade do ser humano. E ele falava assim que ela pode evocar emoções e influenciar o comportamento, né? Ele acreditava que a escolha da música era crucial para o desenvolvimento educacional das pessoas. Na República, no livro, e também na República Ideal que ele diz no livro, que ele discorre sobre no livro, ele diz que a música deveria ser censurada. A música deveria ser censurada para alguns tipos, porque algumas formas de fazer música poderiam corromper a consciência e a alma humana.
e despertar uma desordem social. Olha só, a que ponto que era importante a música. Porque ele, não, ele, na verdade, ele não proíbe a música. Ele só alerta, porque algumas músicas, elas poderiam causar isso no ser humano, essa bagunça mental. E isso seria perigoso para a sociedade. Mas ele coloca, e Aristóteles, depois, né, discípulo dele, reafirma isso, de que a música ela é fundamental para a educação. A gente vai falar sobre isso, que os jovens deveriam aprender a lidar com a música de forma profunda desde sempre, né? Claro, com uma boa condução para não ter essas corrupções mentais. Mas, em geral, as civilizações antigas, a música era tida como uma coisa sagrada, né? De tamanha importância que tinha, podendo induzir os estados da consciência humana e transmitir informações que ficam registradas na memória inconsciente, induzindo, inclusive, hábitos, né? O músico na antiguidade, de civilizações como no Egito, a Grécia, né, que a gente falei agora há pouco, na Mesopotâmia, Índia, China, os Incas, os Maias, né, os povos aqui pré-colombianos, todos eles, o músico era considerado um sacerdote. Ele era o mensageiro dos deuses, né, porque ele fazia a ponte entre o mundo material e o imaterial. Então, ele era um sacerdote, era um pontífice, aquele que faz a ponte entre os dois mundos, né? Na Idade Média, a música também desempenhava um papel religioso, né? Ela conduzia as missas. Inclusive, na Idade Média, as falas, a missa não era falada, a missa era toda cantada. E isso é uma tradição que vem muito antes da Igreja Católica, muito antes da Idade Média, que em todas as ordens que se dispunham a ensinar as pessoas, os ensinos eram transmitidos pelos cantos, porque isso causava uma alteração no estado de consciência que, que introduzia, assim, meio que subjetivamente, algumas informações, alguns hábitos, né? E tanto que na Renascença, agora já mais para frente, depois da Idade Média, né? Na Renascença e no período Barroco, a música era valorizada como um estudo para o refinamento da própria alma e do próprio gosto humano. Então, o gosto, ele era uma coisa que era muito discutida, né? Por que que a gente tem esse tipo de gosto? Por que que a gente tem aquele? Por que que a gente não tem, né? Enfim, e seguindo na Revolução Francesa e após também, ela começou a ir a ter uma função mais de entretenimento por si, né? Não que ela não era de entretenimento até então, mas ela tinha, mesmo dentro do momento de entretenimento que se usava a música, ela tinha uma função muito séria e muito bem pensada. Não era assim um entretenimento. Coloquei uma música aqui para ouvir. Não, era que tipo de música que cabe nessa situação, mesmo que a gente esteja se divertindo. Então era tudo muito pensado e era tudo com muito cuidado com a nossa consciência, né? E após a Revolução Francesa, então a música começou a ter essa função de entretenimento por si. Porque até então o divertimento da música era pensado, né? E até hoje, as funções, todas essas funções que a gente viu aqui, né, nessa pequena passagem de história, ela existe na nossa sociedade, né? E ela existe na nossa vida. Essa influência que a música traz, essa influência que os grandes pensadores antigos, eles perceberam que a música tem na nossa consciência, ela nunca deixou de ter. É que a gente parou de olhar para isso. Então a gente parou de estudar a música como algo que realmente mexe com a nossa consciência, ou observar a música como algo que realmente mexe com a nossa consciência, né? Mas ainda existe, né? E como eu tinha dito agora há pouco, uma função importantíssima que ela sempre exerceu é da educação. Em todos os períodos da humanidade e até hoje, né, nós sabemos que aprender com música ou através da música ativa o nosso cérebro de uma forma extraordinária e única, né? Hoje existem estudos científicos, né, que comprovam que aprender um instrumento, aprender a cantar, aprender a fazer música, estimula a neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e de se reorganizar. Então, olha a importância que a música ela tem na nossa vida mesmo, né? Ela tem
ela tem uma importância que vai além de a gente se divertir, além de deixar a gente alegre ou de preencher um espaço. Ela é capaz de reorganizar o nosso pensamento. E isso é estudo científico, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente olhar para ela com carinho, né? Bom, mas dito tudo isso, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, que vai nos levar, na verdade, a várias outras. Qual a função que nós damos para a música em nossa própria vida? Nos momentos. Pense em alguns momentos. Que você está ouvindo música, que você colocou uma música para ouvir. Será que a música, ela é para nós apenas, somente uma forma de se divertir? Ou de preencher um silêncio, por exemplo. Tô numa festa, aí eu coloco uma música para ficar aquele clima, né? Ó, mas só aí já está subentendido. Eu coloco a música para ficar aquele clima. Eu já sei qual a função que a música tem. Porque se não tiver música nenhuma, fica aquela coisa. Fica meio sem graça a festa. Agora você coloca uma música de fundo, as pessoas conversam mais, né? E se vocês perceberem, até o assunto é mais ou menos relacionado com a música. É muito interessante isso, né? Enfim, será que a função que a gente dá para ela é só para isso na nossa vida? E como que a gente encara ela no nosso dia a dia? Será que existe um padrão nas músicas que a gente ouve que indicam alguma coisa sobre nós mesmos? Existe uma tendência da gente gostar de uma música que tenha certo tipo de característica, né? Eu mesma, posso dar o meu exemplo, eu ouvia muita música, ainda ouço, mas eu ouvia muito mais música erudita, e apenas isso. E especialmente música barroca, né, do período lá do Vivaldi, do Bach, aquela coisa. E há pouco tempo eu comecei a perceber que esse tipo de gosto dificultou um pouco eu me socializar com as pessoas, pelo menos me socializar bem, né? Então, para eu falar aqui com vocês, eu preciso ter uma certa desenvoltura. E a música, a música barroca, ela é muito introspectiva, ela é muito autorreflexiva, ela fala muito sobre os sentimentos humanos. Então você entra muito dentro de si. E é uma música que muitas vezes não tem palavras, né? E ela não é cantada. Então, assim, eu me expressar através das palavras, às vezes é difícil ainda para mim. Então, eu percebi que esse tipo de gosto musical influencia nisso. Eu gosto disso porque eu tenho esse tipo de personalidade, mas enfim, o, o que importa é que eu percebi isso e comecei a buscar outros tipos de música. Buscar ouvir mais músicas que são mais populares, que tem mais, é mais de bem difundida, para que eu possa também ter a consciência que todo mundo tem, né? E vocês vejam como que é uma forma de influenciar o que a gente pensa. E a musicalidade, por exemplo, porque isso, influenciar a forma que a gente pensa, isso é musicalidade, isso é música. E a musicalidade é uma parte que é intrínseca da natureza, ela faz parte da natureza. Por exemplo, quando a gente está com raiva, a gente fala mais alto, é mais forte. E quando a gente está mais calmo, naturalmente, a gente fala mais suave, num tom de voz mais delicado, numa cadência rítmica e melódica, né? Porque ó, a cadência tem um ritmo que tem uma melodia, que eu começo, eu vou e termino. Né? Das frases que a gente fala quando está mais calmo, é diferente das frases que falamos quando a gente está mais duro, com mais raiva, né? E isso é uma manifestação musical natural do ser humano. E nós podemos perceber que a música de cada lugar do planeta é estritamente relacionada com a língua que se fala, mesmo a música instrumental, que ela segue ritmos e entonações da própria fala. Por exemplo, a música francesa, ela tem inflexões, principalmente a música francesa do período barroco, né? Ela tem inflexões
que são muito parecidas com o vocabulário francês, com a maneira que se fala. A música italiana também. Você pegar os concertos de Vivaldi, tan, 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 tararam, e pegar o jeito que os italianos falam, é todos para cima, é todos assim. E o Vivaldi, de propósito, ele pensou essas coisas e também inconscientemente, assim como muitos compositores até hoje fazem, transmite isso na musicalidade, que é a forma de se falar, né? Que é a forma de se falar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode ver essa diferença. Na música nordestina, a música paulista, né, do interior de São Paulo, a música da capital de São Paulo, a música carioca, a música do Rio Grande do Sul, a música do Brasil. Ela toda, ela é uma diferente da outra e tem muito a ver com a fala, tem muito a ver com o ritmo que se fala. Enfim, faz parte de como a gente pensa, de como a gente age, né, de como a gente existe no mundo, a nossa musicalidade. E agregar novas possibilidades para ela, para a nossa musicalidade, escolher as entonações, os ritmos que a gente faz, molda a nossa personalidade e a forma como a gente pensa. E isso é um poder impressionante, né? Uma forma de conseguir mudar a nossa personalidade. Inclusive, o nosso pensamento é musical, né? Eu já percebi também que há pouco tempo, também, né, porque eu tenho começado a refletir mais sobre isso depois que eu comecei a ter contato com essa visão pacifista da ONG Paz Sem Fronteiras, né, que os meus pensamentos, eles falam comigo de uma forma muito dura, e eu acabo transmitindo isso na minha comunicação com outras pessoas, por exemplo. E eu penso, às vezes, quando eu erro alguma coisa, eu falo assim, Heitor, primeira reação que eu tenho na minha cabeça, eu falo, Heitor, de novo? Né? É muito duro. E aí eu acabo conversando com as pessoas dessa maneira, por mais que eu suavize a voz, eu tente fazer uma outra coisa, mudar com o tom de voz, mas isso está intrínseco, então isso transmite. Isso transmite, mesmo que eu mude o tom de voz, isso transmite, porque faz parte da musicalidade que está dentro do meu pensamento, né? Então, assim, isso é música. É a maneira como a gente se comunica, é a arte de se comunicar. É a arte de comunicar o imaterial com o material. E eu acredito firmemente que todos nós podemos aprender música. No começo dessa palestra, eu me apresentei como músico, compositor, instrumentista e ouvinte. Justamente porque existem esses três tipos de categoria: aquele que compõe, aquele que toca, o instrumentista que executa, e aquele que ouve. Então, todos nós somos músicos. E como todos nós somos músicos, todos nós podemos aprender a lidar com a música. E é simplesmente uma questão de sensibilidade, de prática e de consciência disso. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender é perceber a entonação dos nossos pensamentos. Então, logo depois da nossa fala e depois ainda o nosso canto. Então, primeiro a gente aprende a ver a entonação dos nossos pensamentos, depois da nossa fala, depois a gente como que a gente canta e depois ainda como que a gente toca um instrumento. E, e aí fica mais fácil, você consegue perceber se o seu pensamento está tranquilo, se não está, como que está a entonação do pensamento, perceber se a entonação do seu instrumento está afinada ou não. É mais fácil, né, depois que você se conhece. E falando como jovem orador da paz nesse ciclo, é essa consciência que eu desejo para o futuro. A consciência de que a música não é apenas uma forma de se divertir, ou uma forma de, é uma coisa que eu coloco de vez em quando, uma coisa que eu coloco para dançar. Não é só isso. É uma forma de expressar o nosso próprio espírito, as nossas crenças, as nossas angústias, tudo. É uma forma de nos expressar quanto consciência humana. E eu realmente desejo que todas as pessoas, todas, aprendam um instrumento musical, aprendam a lidar com a música, aprendam a lidar com a própria voz, com a própria fala, com o próprio pensamento. E que a música seja matéria fundamental, fundamental, não apenas uma matéria passageira como é hoje, em toda a formação dos jovens, né? E continue sendo parte e seja cada vez mais do nosso próprio processo de autoconhecimento, né, na busca de ser um ser humano melhor, mais pacífico, mais amoroso. E assim ela vai ser parte fundamental da nossa vida e uma ferramenta para nós manifestarmos e moldarmos a nossa própria consciência. É isso que eu desejo para o futuro. Então, eu agradeço aqui esse espaço, agradeço a todos por estarem aqui e
encerro aqui a minha palestra. Muito obrigado. Muito obrigada, Heitor. Que palestra linda. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar algo, contribuir aqui, trazer alguma reflexão? Oi, Heitor, eu vou querer fazer uma pergunta. Oi, Oi, tudo aí. bem? Obrigado. Heitor, é o seguinte, você falou agora da educação da música dos jovens, que não deveria ser uma matéria, né, permanente. Eu super concordo com você. Mas eu fico imaginando uma situação que nem acontece com matemática hoje em dia, né? Tem coisa que é mais comum as pessoas falarem assim: ah, faz 10 anos que me formei do colegial, até hoje não usei a fórmula de Bhaskara. Que eu acho que é uma coisa assim, meu, você aprende porque faz parte do seu conhecimento como ser humano mesmo, né? Aprender certas noções de matemática. E eu fico imaginando que se tivesse, né, música obrigatória todos os anos da escola, um monte de gente que se acha que não tem contato, que não tem talento, que não gosta de tocar, ia começar a pegar birra e ia, né, falar, ah, não tem talento, não gosta, não vai servir para nada para mim. Então, você, como professor de jovens, como é que você faz para convencer ou fazer a pessoa descobrir que ela tem sim talento, apesar dela achar que ela não tem? Nossa, isso é uma boa pergunta. Muito legal. Porque é uma pergunta que todos os jovens faz, né? Eu dou aula para crianças, para adolescentes, para adultos, e todos fazem essa pergunta. Não, mas eu vou estudar música para quê se eu não quero ser músico? Mas isso é um tipo de pensamento que a gente tem na formação, que tudo que a gente aprende, ela é destinado para a gente trabalhar naquilo. Então, por exemplo, você citou a matemática. A matemática, eu acho que a contribuição maior que ela traz para a gente na escola, ou na formação, né, do jovem, não é propriamente a matemática, mas é o raciocínio lógico, é a forma de pensar. E a música, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu falo assim, olha, você não está aprendendo música para ser músico, você está aprendendo música para aprender a viver. Então, por exemplo, eu citei que são três tipos de músico. O músico que compõe, aí é o músico que aprende música para compor uma música. O músico que toca música, ou que canta, enfim, que executa música, também é um músico que vai se profissionalizar. E tem o músico que ouve a música, que é o músico que ele tem capacidade de conseguir compreender uma coisa que vai além do que realmente está sendo dito. Porque às vezes tem uma música instrumental e eu faço esse exercício às vezes. Qual é o sentimento que você sente nessa música instrumental? E muitas vezes os sentimentos que são transmitidos são muito simples. Por exemplo, é triste. É alegre. Mas poucos conseguem fazer assim, nossa, essa música me remete a um. Parece que eu estou passando em campos e tem um vento que bate, entendeu? A música consegue trabalhar o imaginário. Então, isso é um benefício que vai além de ser músico. A música também consegue trabalhar, por exemplo, principalmente quando é jovem, a dicção da fala. Então, você aprender que tum, tss, pá. Você vai aprender tum, tss, pá. Se você falar tss, e bater a palma, não deu muito certo, alguma coisa não está encaixando do cérebro para ação. Então com a música, você começa a regular isso, que é a comunicação da consciência com o corpo físico. Então a música vai muito além de aprender a tocar um instrumento, vai muito além de aprender a cantar, aprender a fazer uma música, aprender a compor, não, muito mais do que isso. A música é aprender a lidar consigo mesmo. Então, é isso que eu falo para quem aqui ou quem ou for ouvir isso. Se quiser estudar música, para não ser músico, é muito benéfico. Talvez seja até mais, porque aí você tira a pressão de que eu preciso ser músico. Não, não precisa ser nada. Você só precisa aprender a lidar consigo mesmo. Obrigado, Marcos. Que legal, obrigada, Márcia, pela sua pergunta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para o Heitor? Ou falar alguma coisa? Eu quero falar muito rapidinho, vou ser bem breve, mas é que eu amei essa palestra, Heitor, muito linda. E tem Obrigado. uma coisa que me chamou a atenção particularmente, que é o que você falou sobre a importância das crianças aprenderem música, que até foi também a última resposta que você deu tem relação com isso, né? E eu tenho uma memória de que uma das aulas que eu mais gostava quando era criança era a aula de música. E é uma das aulas também que eu mais lembro, assim, lembro inclusive da professora, se chamava Terezinha. E Que das legal. outras aulas eu não lembro tanto, mas a aula de música é muito forte isso.
Então, para mim, realmente, ter aprendido música quando eu era criança, aprendi flauta e noção musical de uma forma bem básica, mas foi muito importante para mim. E é muito, muito legal tudo que você falou, toda essa reflexão muito inspiradora. Obrigada. Que legal, é muito bonito isso, né? Que Obrigado. maravilha. Então, agradeço você, Heitor, por ter trazido essas reflexões aqui para a gente hoje e essa consciência, né, de como a música ela vai vindo assim de uma forma que às vezes a gente nem percebe a dimensão que tem, né? A gente põe ali uma música para se alegrar ou para preencher algum silêncio, mas a forma como você trouxe aqui hoje expandiu para a gente, né, essa compreensão mais profunda do que a música pode trazer para as nossas vidas. Então, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua palestra e participação aqui no segundo ciclo de difusão da cultura da paz. Obrigado.